A divisão histórica, então, de Roma, ela se dá em 3 períodos: a monarquia, de 753 a 509 a.C., a república, de 509 a 27 a.C., e o império, de 27 a.C. a 476 d.C. A monarquia, ela, da Roma Antiga, teve início com a fundação, portanto, de Roma. Ao todo, em sua história, a monarquia vai contar aí com 7 reis, né? 7 reis. Na época da realeza, a base da economia era a agricultura e o comércio, mas assim, o comércio um pouco mais reduzido. Com a chegada dos etruscos, aí Roma vai aumentar as suas práticas comerciais e com isso vai prosperar bastante. E aí os etruscos vão também tomar o poder e vai se consolidar os reis etruscos, que tomam o poder de Roma e foram responsáveis pela promoção da urbanização de Roma e formaram também assembleias políticas. Além disso, os etruscos acabaram, de uma certa maneira, influenciando a cultura e a arte romana. Um dos legados culturais mais relevantes, mais importantes, talvez que os etruscos deixaram aos romanos, foi o uso, por exemplo, do arco, né, e das abóbadas nas grandes construções. A organização social, então, né, de Roma se dava pelos patrícios. Então, os patrícios, que eram a aristocracia, era a elite da época, os patricinhos, então, que se diziam descendentes dos fundadores de Roma, eram os mais ricos, possuíam as melhores terras, gado, e tinham, logicamente, grande participação na política. Um outro grupo que formava a estrutura social eram os plebeus, que eram representados aí por estrangeiros, pequenos proprietários, artesãos e comerciantes, né? Geralmente eles trabalhavam para os patrícios. Então, essa relação de trabalho aí, mesmo quando enriqueciam, os plebeus não podiam participar efetivamente da vida política da cidade. E um outro grupo, também importante aí de ser falado, eram os clientes, né? Então aí você entende a palavra cliente, que era um grupo intermediário entre patrícios e plebeus. Eles viviam sob a proteção das famílias patrícias, às quais deviam obediência. Então, eram os capachos, digamos assim. E os escravos, né? Nessa época já havia muitos escravos em Roma, mas em número ainda reduzido perto daquilo que vai aumentar depois. No entanto, eles eram geralmente prisioneiros de guerras ou escravos por dívidas. A organização política, então, era uma monarquia, tinha o rei, tinha o senado composto por 300 patrícios, você tinha lá os magistrados que auxiliavam o rei, as assembleias, que eram formadas pelos patrícios que votavam as leis, e também havia ali o conselho dos anciãos, que tinham então, era um órgão também na mão dos patrícios, a curiata, que era a reunião dos cidadãos e das famílias aristocráticas, que tinha a finalidade de votar as leis e aprovar a guerra, por exemplo. Acontece que em 509, ali mais ou menos antes de Cristo, há um choque entre o rei, que era etrusco, e os patrícios, e também os plebeus. Isso vai provocar o fim da monarquia, uma grande crise. Os patrícios derrubam o rei, e aí esses patrícios que derrubam o rei etrusco vão implantar aquilo que a gente chama de sistema republicano. E aí começa a fase da República de Roma. A República, portanto, significa res publica, do latim coisa pública. Então é um período marcado por intensas disputas entre patrícios e plebeus, e também o século aí, é um período do século IV em que se destaca a formação aí de um Estado cada vez mais militarizado, também com um aumento muito grande da escravidão,
e as disputas cada vez mais acirradas pela terra, pelo poder do exército. Sendo que os patrícios oprimiam os plebeus e os plebeus eram base do exército, então os plebeus vão passar a exigir mais igualdade com relação aos patrícios. Ou seja, é uma república em disputa. E a organização, então, política dessa república, ela seguia uma lógica de um ditador em estados de guerra, os cônsules, 2 cônsules, o senado, também os magistrados, né, os pretores, os censores, havia uma assembleia, né, e na República Romana, os antigos reis, então, eles foram substituídos pelo Senado, que era o principal órgão, no caso, e esse órgão era formado pelos patrícios mais ilustres, que exerciam cargos vitalícios, tá? Cargos vitalícios. O poder executivo feito pelos magistrados, que eram eleitos para um mandato de 1 ano, pelas assembleias, e aí as 3 grandes assembleias, as assembleias das tribos, as assembleias centuriata e a assembleia da plebe, que não tinha quase peso nenhum, né? Então a plebe, por isso tudo, vai exigir mais direito político, isso vai provocar uma série de conflitos. Esses conflitos têm início, então, quando os plebeus vão formar um exército próprio, os caras formam um exército, eles se retiram de Roma, e aí os patrícios necessitam, então, dos plebeus para as atividades econômicas, militares, e aí os patrícios acabam cedendo aos interesses dos plebeus. Então, quer dizer, vale a pena, né, a união do grupo aí, né, para fazer uma mudança, né? Então, isso vai potencializar o processo de expansão territorial romana. Essa política expansionista, portanto, de conquistar muitas terras, primeiro tinha o objetivo de proteger o território contra os povos rivais. Só que depois era mesmo para conquistar terras que eram necessárias à agricultura, ao pastoreio, né? Então, durante os séculos 4 e 3, ainda antes de Cristo, Roma envia legiões para o norte, no sul, para lutar contra os cartaginenses, e assim eles vão buscar controlar ali a região da Sicília antiga, né, da antiga Sicília, a região da Fenícia, parte da África. Eles vão querer dominar também o comércio pelo Mediterrâneo. Há todo um conflito com os cartaginenses, né, que vai resultar nas guerras púnicas, que é uma guerra que marca a disputa entre os romanos e Cartago, e depois, ainda além disso, tem as rebeliões dos escravos, ali 73, 71 a.C. A mais famosa é liderada ali por Espartaco, conhecida como a Revolta de Espartaco, que vai levar mais de 90 mil escravos a lutarem, né? Como ali eles eram gladiadores, muitos, então eles vão fazer uma luta ferrenha, vencem muitas tropas romanas, buscando então o fim de castigos, a liberdade individual de cada um deles, mas no fim das contas eles acabam sendo derrotados ali pelo exército montado por Crasso. Voltando aos plebeus, né, eles vão ter algumas conquistas. Em 494, os tribunos da plebe, então os plebeus passam a ter representantes no Senado. 450, com a lei das 12 tábuas, que são as primeiras leis escritas da história de Roma. Isso é legal para quem gosta da área de direito. E com essas leis escritas ficava mais difícil para os patrícios interpretar as leis de acordo com a vontade deles, né? Também uma outra lei da Canuleia, né? Acho que é de 440 mais ou menos, ela vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, né? E outras leis que vão surgindo, como por exemplo leis que permitiam o direito dos plebeus a se candidatarem a cargos de magistrados. Em 326, uma lei muito importante, que é a lei que proíbe a escravidão por dívidas.
E também surgem os plebiscitos, que são decisões tomadas pela plebe. Por isso, plebiscito, plebe, né? Em suas assembleias, essas decisões vão ganhando força de lei para todo o povo. Daí vem a palavra plebiscito. A República, então, depois, a partir do século antes de Cristo, começa a entrar em crise. Vão surgindo muitos movimentos sociais, de lutas, de reforma agrária, de revoltas escravas. Por exemplo, toda a luta dos irmãos Tibério e Caio Graco, que foram 2 tribunos da plebe que lutaram pela redistribuição das terras do Estado, né? E, enfim, todo esse processo foi enfraquecendo as estruturas de poder da República. O Senado perde o controle da República, de fato, né? Isso vai mostrar um pouco a fragilidade, então, das instituições à época. E, por sua vez, né, vai se dar o fortalecimento dos generais, do ponto de vista político, e aí eles passam para uma instituição mais ditatorial, sobretudo a partir de Mário e Sila, que são 2 generais aí que exercem um processo ditatorial. Isso vai marcando o fim da República. Vem as guerras civis, em função das disputas entre os plebeus e depois os generais e os patrícios, e todo esse movimento vai formar ali ou forçar a formação dos triunviratos, né, que tentam resolver os problemas dos plebeus. Então, o primeiro triunvirato, ele é composto por Crasso, que acaba morto em batalha, por Pompeu e Júlio César. Então, Júlio César vai fazer uma campanha para tentar conquistar a Gália, passa mais de 10 anos lá, e aí Júlio César é acusado por Pompeu de ser um traidor, e aí Júlio César, quando volta para Roma, depois de conquistar a Gália, ele então tem aquela famosa expressão que ele vai usar com seus cavalos entrando em Roma: alia jacta est, a sorte está lançada, porque ele vai enfrentar Pompeu, porque ele estava indignado com Pompeu, que dizia que ele era um traidor. Pompeu foge, Júlio César vai atrás de Pompeu, começa uma série de guerras civis, e Júlio César acaba matando Pompeu e ganha o título de ditador, mas por fim Júlio César acaba sendo derrubado no próprio Senado, morto pelos senadores. Aí vem o segundo triunvirato com Lépido, Marco Antônio e Otávio, né? Então, nesse período eles dividem a República em 3 partes: a região da Europa, a região mais a leste, a região pegando mais a África. Marco Antônio conquista a região de Lépito, que era a região do Egito, e boicota o envio de cereais para a região da Europa, que era dominada por Otávio, que se vê obrigado a combater Marco Antônio, que havia então estabelecido um relacionamento com Cleópatra, e os dois acabam se suicidando para fugirem da fúria, digamos assim, de Otávio. Otávio, por sua vez, agora ele vai se declarar Deus, ele vai se chamar Otávio Augusto, o divino, ele vai concentrar o poder nas mãos dele e ele vai se tornar o primeiro imperador do Império Romano. E aí entra na fase do Império. Enfim, o Império. De 27 a.C. a 473 d.C. Então esse império começa com Otávio, né, o Augusto, que adota então um conceito que aparece muito, que é a Pax Romana, ou seja, a paz romana. Então, qual que é a ideia dele, né? A ideia é diminuir um pouco o ímpeto expansionista das conquistas que estavam acontecendo na República, para tentar ali agradar a população, diminuir a necessidade de combates, fazer com que os plebeus ficassem mais com suas famílias. Então ele tenta, ao agradar a população, combater também possibilidades de revoltas internas dentro do império. Então, para isso, ele vai utilizar também de uma política, né, muito comum até hoje, que é a política do panis et circenses, ou seja, a política do pão e circo. Né? Como ele fazia isso? Com jogos, com disputas, com lutas dos gladiadores, né?
Depois outros imperadores adotam essas práticas também, enfim. E tudo isso acaba gerando uma estabilização das fronteiras. Por quê? Porque já não tem tanta expansão, as fronteiras ficam mais fixas ali, e aí há um melhor controle, uma melhor administração das províncias, as atividades comerciais então começam a crescer, há um grande crescimento das atividades comerciais. Vai também haver um processo muito grande, né, nesse início do Império e também durante o desenvolvimento da urbanização e da construção, por exemplo, de edifícios públicos. Uma outra estratégia usada, né, isso para agradar as elites das províncias, foi a ampliação da cidadania romana, que alguns recebiam então a cidadania romana, essas elites das províncias, claro, para manter aí esse jogo de poder. Então toda a organização política do império, que passava então pela figura do imperador, o César, o ungido, o filho de Deus, né? O Senado, aqueles que tinham papel de consulta, de orientação, os magistrados e as assembleias. Então essa era a estrutura, né? Dentro do contexto do desenvolvimento do Império vai surgir o cristianismo também, né? E o Império Romano, ele no primeiro momento persegue o cristianismo e gradualmente ele vai adotando o cristianismo, né? Então, por exemplo, com Nero, que dizem que queimou Roma, mas talvez não tenha sido bem ele, enfim, havia uma grande perseguição aos cristãos que eram jogados lá no Coliseu para serem devorados pelos leões. Em 313, mais ou menos, é feito o Edito de Milão por Constantino. Aí já avançando, né? Então ele vai dar liberdade de culto aos cristãos. Depois você tem a figura de Teodósio, que vai dividir o império e vai assinar o Edito de Tessalônica de 380, que torna o cristianismo religião oficial, portanto, do império, porque o cristianismo foi ganhando força dentro do império, né? Vai ter a queda, né, do Rômulo Augusto e a divisão forte aí do Império do Oriente, que cai só em 1453. A queda do Império, ela é marcada por vários fatores. A queda se dá em 476. Um dos fatores é a Pax Romana. Por quê? Porque vai diminuir o número de conquistas. Ao diminuir o número de conquistas, você tem uma escassez de alimentos, você tem uma escassez de escravos. Por consequência, você vai ter o quê? Uma crise econômica. E além de tudo isso, com essa fragilidade, há um espaço muito grande para as invasões dos povos germânicos e dos hunos, os temidos hunos. Além disso, a ruralização, o colonato, o sistema de colonato e ruralização do Império do Ocidente, a força cada vez maior das pressões bárbaras. E isso vai levando então o Império do Ocidente à sua fragilidade, às divisões e, por fim, a queda desse império e aí a conquista e a divisão lá depois com os bárbaros. Beleza? É isso. Depois vale a pena dar uma aprofundada aí na parte do Oriente, como fica o Império do Oriente, como ele vai se desenvolver, como ele vai se tornar muito mais rico e forte do que o Império do Ocidente. Beleza? É isso aí. Vambora, vem comigo, é muita história, mas é isso. Curte, compartilha, dá uma força aí. Abraço.